Está começando o Centro do Debate, um podcast que busca o essencial sem inflexões. E o tema de hoje é o fim da reeleição, com o nosso convidado, o advogado e cientista político Bruno Irion Coleto. Ele é mestre e doutor em Direito, mestre em Política, atualmente é pós-doutorando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professor de cursos de especialização e membro fundador da Academia Brasileira de Direito e Política. E daqui a alguns dias, algumas semanas, vai lançar este livro, Entre Virtudes e Instituições, que é exatamente o resultado da sua tese de trabalho de doutorado. É um prazer, Bruno, estar aqui com a gente poder se reencontrar. E eu queria começar fazendo uma avaliação, né? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou esse projeto que põe fim à reeleição. O primeiro passo, é claro que tem que passar ainda pelo Senado, passar pela Câmara, né, dos Deputados. É possível a gente dizer que essa proposta ela tem condições de avançar, na tua opinião? Bom, Jairo, muito obrigado pelo convite, a ti, aos teus espectadores que acompanham o teu trabalho. É uma honra para mim estar aqui contigo novamente, né? Conversando contigo e tratando desse tema, que é um tema que, de certo modo, não é um tema ideológico, então não é um tema que suscita paixões na política, como estamos acostumados, mas é um tema institucional do funcionamento do regime político e que traz reflexos enormes na prática da política e na gestão do país, dos estados e dos municípios, né? Então, o tema da reeleição, da forma como tem sido tratado, me parece que é um aspecto fundamental de como a política funciona, né? E isso influencia muito nos resultados que nós vemos na política. Então, pelo menos eu, como professor, né, como um estudioso de instituições, tenho um otimismo muito grande quando o país passa a discutir instituições e reformas institucionais que visem melhorar, né, o funcionamento da máquina pública como um todo. Então, acho que é um debate muito importante de ser feito no Brasil, né? A tua pergunta sobre as condições desse projeto evoluir, né, no Senado e depois na Câmara. Eu acredito que há uma chance bastante grande dele evoluir por dois motivos. Primeiro, para quem assistiu à sessão da CCJ, que apreciou esse projeto, né, que tem várias alterações, não só o fim da reeleição, né, muda o mandato do Senado, muda a data da eleição, o prazo, né, de mandato também. Foi muito tranquila a sessão, né? Os senadores da CCJ muito convictos de que o fim da reeleição é uma medida necessária para o país, né? Que esse balanço do período, né, de 98 para cá, com a reeleição, não é positivo, tá? Por mais que, obviamente, temos exemplos bons de reeleição e locais que funciona, né, do país inteiro, mas o balanço geral, e acho que há um consenso na classe política, no Senado pelo menos, é no sentido de que seria melhor extinguir esse modelo, né? Então, nesse sentido, eu vejo uma convergência. Uma convergência, um consenso até entre os principais partidos e os principais senadores, né? Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, e aí é mais um sentimento meu do que um dado estudado, mas me parece que a opinião pública é favorável ao fim da reeleição. Então, não existe uma oposição na opinião pública popular que defenda a manutenção da reeleição. Acredito que existe entre alguns acadêmicos, alguns formadores de opinião, uma percepção de que a reeleição pode ser boa, né? Até seguindo exemplos de outros países, né? Mas, na prática da política, entre os políticos e a opinião pública, eu tenho sentido que existe uma tendência de extinguir mesmo com a reeleição. Então, são dois fatores que me parece que fazem o projeto ter chance de avançar rapidamente até. Professor, a reeleição ela surgiu lá em 1994, liderada pelo presidente Fernando Henrique, e hoje ele é um dos críticos, né? Ele mesmo já reviu a sua posição, né? E os críticos, eles apontam exatamente essa questão da não renovação política e, digamos assim, a instrumentalização da máquina, já que é o próprio gestor que é candidato, né?
De outro lado, os defensores, eles dizem que, olha, é preciso pensar políticas estruturantes com prazos maiores, né? Porque às vezes um prazo menor você acaba tendo, né, políticas de curto prazo, aquele voo de galinha, né? E não pensar de uma visão maior. Mas olhando para o cenário brasileiro, a partir de toda a nossa experiência de 94 para cá, esse ciclo se esgotou, na sua opinião? Me parece que sim. Me parece que é um ciclo esgotado. E nós vemos isso, para pegar o exemplo nacional, né? A dificuldade que se tem de renovação das lideranças, das grandes lideranças partidárias, né? Daqueles que disputam realmente a presidência da República e mesmo nos estados, né? Pegamos os governadores, nós vemos bastante dos mesmos nomes e sobrenomes, né? Então, a dificuldade de renovação dos quadros é uma consequência que me parece até evidente da reeleição, né? Porque nós temos a reeleição e nós também não temos a limitação do número de mandatos. Então, existem vários casos de prefeitos que estão aí no 5º, 6º mandato, porque ficam 2, se afastam 4 e ficam mais 2. Né? Então, isso é comum em vários lugares. Né? De modo que a percepção... E isso não está previsto no projeto, né? Por exemplo, o número de não poder voltar, né? Exato. Isso não foi tocado. Né? Não está previsto, mas foi proposto, né? O senador, se eu não me engano, Sérgio Moro, propôs no máximo 2 mandatos de executivo para cada pessoa, né? Para cada político. Né? Manteria o fim da reeleição, então poderia ficar 5, né? Agora, nesse projeto seriam 5. E poderia ir novamente. Fica fora e pode ir novamente mais uma vez, né? Para o mesmo cargo do executivo. Então, mas essa proposta não foi incluída, né? Foi uma emenda que foi rejeitada na CCJ. Talvez ela apareça. No plenário, por exemplo. Mas eu não acredito que ela vá aparecer porque, né, vamos lá, um passo de cada vez, né? O fim da reeleição, a alteração do mandato de 5 anos e a convergência, né? Todas as eleições na mesma data, a unificação das eleições, já são mudanças bastante audaciosas, até eu diria, né? Então, acho que essas são suficientes nesse momento. O senhor acha que essa ampliação de 4 para 5 anos garante esse 1 ano a mais aí? Porque quando a gente fala em programas, projetos, obras, você tem um ciclo, né? E o que se fala muito é 4 anos realmente é um período muito curto, né? Você tem o primeiro ano de entrada, o segundo ano, o último ano tem vários limites, na verdade você tem 2 anos ali apenas, né? Exato, e eu acrescento que também o segundo ano, que é o ano das eleições gerais para o prefeito... Exatamente, tem várias restrições. Também tem restrições, então... Da mesma forma para o governo do estado na metade do seu mandato. Então, na verdade, tu tens um primeiro ano que é a adaptação, vamos lá, começo de governo. Tu tem o segundo ano que tem restrições eleitorais porque tem eleições, né, alternadas. Aí tu tens, de fato, o terceiro ano, que é realmente o ano do governo, e o quarto ano já é o último ano. Então, o aumento para 5 anos concomitante com a unificação das eleições ajuda muito, porque te dá mais um ano de gestão, ou seja, tu consegue colocar um projeto de 5 anos, é um bom período para executar um projeto de governo, mas, ao mesmo tempo, tu tira do intervalo, do meio desse período, essas restrições da outra eleição, né? Da eleição, ou a eleição geral, ou a eleição municipal. Então, me parece que as duas coisas juntas favoreceriam o desenvolvimento de projetos de Estado. Né? Ou seja, programas que podem ser tirados do papel neste período. Até porque o prefeito ou o governador, né, o presidente, enfim, ele sempre está preocupado com a eleição intermediária. Né? Então, se eu sou o prefeito de uma cidade, tem os candidatos a deputado, ao Senado, ao governo, que estão envolvidos no meu partido, no meu grupo, na minha região. Então, o foco se desvia nesse meio de governo, né? Então, nós eliminamos esse desvio e permitimos, então, um debate que eu acredito muito mais, que vai ser muito mais qualificado, o debate público, mesmo da opinião pública de um município, por exemplo, né? Sem uma pressão eleitoral, né, no meio do mandato. Porque existe uma pressão eleitoral no segundo ano. Né, do segundo para o terceiro ano, porque já daqui a pouco já tem um vereador que se lança candidato a deputado, porque na verdade ele já está mirando ser candidato a prefeito 2 anos depois. Né? Então, tu já começa antecipando o debate político e isso prejudica a conversa e o debate da construção dos projetos de governo. Né? Não tenha dúvida, porque aí fica sempre esse
tom de polaridade, né? Nós temos cada vez mais, esse é um tema que está sempre aí na mídia, nos acadêmicos, né? Mesmo na opinião pública, a polarização. Bom, a polarização também é consequência de ter eleições a cada 2 anos. Né? Se nós tivermos uma eleição um pouquinho mais afastada, neste intervalo, o debate pode se dar menos na linguagem eleitoral e mais na linguagem de Estado. Né? Uhum. Senhora, quer dizer, hoje nós temos um processo permanente de eleição, né? Porque você sai de uma eleição, por exemplo, saímos agora para a eleição prefeito. Virou a chave, já todo mundo está pensando na eleição para o governador, para presidente da República, né? Então, isso acaba gerando uma paralisação. Eu vejo 2 questões que eu queria que o senhor avaliasse, né? Como é que o senhor vê esse tema? De um lado, a curva de aprendizagem, porque hoje, quando o prefeito está começando a aprender, o governador já está encerrando o mandato, ou o presidente, né? Então, você tem curvas de aprendizagem diferentes, né? Em momentos históricos diferentes. Então, há um alinhamento a partir disso, né? Com a unificação das eleições. E outra questão dos resultados, né? Porque, como o senhor falou, na medida que tem uma eleição no meio, você não tem aquela maturação na política. Às vezes você tem que lançar uma política e ela tem um grau de maturidade, né? E hoje a eleição no meio acaba modulando, digamos assim, né? Você tem muitas vezes até o medo de tomar alguma medida que seja, né, não seja tão popular, digamos assim, né? Sim. Como é que o senhor vê essas 2 questões? A partir disso, se equaciona com essa unificação? Porque a proposta é que em 2034 a gente tenha já a unificação das eleições e 2039 com todos os senadores, né? Os 3 senadores. Né? Exato. Então, eu gosto muito desse argumento, porque, claro, na minha experiência profissional, como advogado agora, muito mais do que como filósofo ou cientista político, né, eu atuo muito com direito público, direito eleitoral, né, atendo vários prefeitos, políticos, etc. E mais vinculados ao interior, né, do estado. Então, municípios menores e não grandes centros. Eu vejo, por exemplo, a dificuldade que é para um prefeito que tem um projeto de 4 anos, no segundo ano muda o governador e muda o partido. Então, todo aquele plano de articulação, de busca de verbas, convênios, busca de receitas que é feito pelo município em âmbito estadual ou em âmbito federal, precisa ser reformulado. Porque mudou o centro do poder, então aquele projeto de âmbito local precisa se adaptar a uma nova realidade. Né? Então, essa convergência das eleições, eu arriscaria dizer que eu gosto mais da unificação da data das eleições do que do fim da reeleição. Né? O fim da reeleição me parece que é uma necessidade cultural até para o Brasil, né? Para a nossa realidade, por modo que a nossa política funciona em específico. Agora, a unificação das eleições me parece que traz várias vantagens. Né? Nem vamos entrar no custo das eleições, né? Ou no trabalho da justiça eleitoral, porque eu acredito que a justiça eleitoral vai passar a ter muito mais trabalho. Né? Porque hoje ela funciona como um reloginho. Né? Tem 1 ano de eleições, 1 ano ali sem as eleições, mas tem toda a preparação e tem todo o julgamento dos processos e demandas da eleição anterior e logo tem uma eleição novamente. Mas com um intervalo de 5 anos, ou seja, 4 anos sem eleições, né? Me parece que a justiça eleitoral vai ter um papel fundamental para aprimorar a nossa democracia. Né? Consultas públicas, plebiscitos, referendos, no âmbito local, no âmbito estadual. Esse é o momento em que nós vamos poder exercer uma cidadania por meio da justiça eleitoral para debater um assunto do meu município, que o prefeito chama um plebiscito, chama um referendo, faz uma consulta em âmbito estadual, né, em âmbito nacional, que seja. Mas vai existir espaço para esse tipo de discussão, que não vai ser uma discussão necessariamente ideológica ou partidária, mas vai ser uma discussão de temas que realmente são polêmicos e aí nós trazemos legitimidade democrática para esse debate. Né? Então, é uma oportunidade de incremento da nossa democracia que nós não podemos ignorar. Né? Então, me parece que a crítica de que a justiça eleitoral ficaria ociosa não tem nenhum fundamento, porque basta que nós passamos a pensar em como usar essa instituição para melhorar a nossa democracia, né? Então, eu gosto da unificação, Jair. Acho que vai trazer bons frutos. Professor, há uma outra questão também que eu acho que a gente tem que avaliar, que foi a questão do excesso de eleições. Né? Nós tivemos, por exemplo, a eleição municipal muito conturbada. Né? Se a gente pegar, por exemplo, a eleição de São Paulo,
os debates tensos, né? Até cadeiras voaram, né, nos estúdios. Então, isso não leva também essa superexposição, essa eleição permanente, né? Você está sempre olhando a eleição, leva a uma certa exaustão, porque eu vejo hoje as pessoas muito céticas com a política, né? E esse ceticismo, ele aumentou e não diminuiu, né? Então, também tem esse elemento, né, da questão da superexposição e o ceticismo das pessoas, né? Exato, por isso que eu acredito, e para tentar combater esse ceticismo, me parece que nós precisamos mudar o que é discutido na política. É claro que no período eleitoral se discute partido, ideologia, projeto, né, simpatia pelo candidato, pela candidata e voto. Ok? Esse é o período para isso. Mas o segundo ano, terceiro ano, quarto ano não são para isso. Né? Eles são para governar, são para exercer a política, né, fazer a gestão pública. Então, quando nós conseguimos mudar um pouco essa chave da lógica do discurso no espaço público, me parece que aí o interesse do cidadão volta, né? Volta à pauta. Porque aí eu estou preocupado em trazer o cidadão para uma discussão, não sei, para pegar um exemplo banal. Bom, o meu município tem um orçamento X, nós vamos priorizar, para pegar o nosso exemplo aqui na capital, né? O combate às cheias ou nós vamos priorizar a questão da saúde pública, por exemplo? Bem, o orçamento é limitado, uma decisão precisa ser tomada. Essa decisão hoje é feita na lei orçamentária. Existem alguns mecanismos de consulta popular, mas eles não, ainda. Eles não são colocados como prioritários no debate público. Ele não ocupa a pauta, né? Porque não existe espaço para ele ocupar a pauta. Então, acho que a gente poderia, sim, passar a ocupar melhor a pauta e, consequentemente, esse ceticismo, esse cansaço do eleitor, do cidadão, né, do povo em geral, com a política, poderia passar, né, ou melhorar essa percepção. E para mim, esse é o principal argumento. Né? Eu acredito que esse é o principal argumento que me faz ser favorável a esse projeto que passou na CCJ. Professor Bruno, essa questão da unificação vai exigir também a ampliação do mandato dos vereadores, deputados estaduais e deputados federais e uma redução do mandato dos senadores. Né? Hoje os senadores têm 8 anos, pela proposta eles passariam a 5, até a proposta original era ampliar para 10, né? Isso. Mas é um período muito longo, né? Uma década, né? E houve então a redução para 5 anos e um fato novo que foi essa ideia de unificação, né? Porque nós tínhamos a renovação a cada 1/3, né? E a ideia agora é que haja os 3, né? Com 5 anos, os 3 senadores, no caso aqui no Rio Grande do Sul nós temos 3 vagas, em todos os estados tem isso, teria uma renovação conjunta. Isso é benéfico porque também daria aos deputados, os parlamentares mais tempo propositivo. E no Senado também, esse período, às vezes, de 8 anos é um pouco longo. Como é que o senhor vê essa questão? Redução de um lado do Senado e ampliação dos demais parlamentos, Câmara de Vereadores, Assembleia e Câmara dos Deputados? Eu acredito que o nosso arranjo institucional deve fomentar, ou deveria fomentar, práticas mais republicanas na nossa política. Né? Então, essa é uma percepção importante, né? Que aí vem um pouco de teoria política por trás disso. Mas nós precisamos entender que a instituição induz determinados resultados. Né? Então, eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. Para pegar um exemplo, eu participei lá em Gramado de um experimento chamado voto quadrático. Não sei se o senhor já ouviu falar. Não. É um nome que assusta. Né? Nós fizemos na Câmara de Vereadores, né, esse modelo de votação. Eu não vou explicar aqui, né, porque eu tomaria um pouco de tempo, mas nós fizemos o seguinte experimento. Na Câmara de Vereadores, um convênio com a Câmara lá, de um instituto que está estudando esse assunto, mesma sessão da Câmara, mesma pauta, mesmos vereadores, mesmos interesses, mesmo turno, mesmo segundo. A votação conforme o regimento, a mesma pauta, o mesmo tema sendo debatido. E a votação no celular, porque essa era válida, né, no regimento, não podemos fugir do regimento, aquilo era uma votação verdadeira, e, em paralelo, os vereadores se comprometeram todos a votar pelo outro modelo, né, por um modelo diferente de votação, simplesmente uma instituição diferente. O que aconteceu? Aquele vencedor na primeira votação ficou em 5º lugar na segunda votação. Ou seja, qual que é a conclusão que nós tiramos disso?
as instituições, o modo que nós arranjamos as coisas influencia no seu resultado. Conteúdo. Então, hoje nós temos a reeleição é um exemplo disso, mas o mandato de 8 anos também pode ser colocado dessa forma. É uma instituição que gera determinadas práticas e resultados. Então, o Senado, de certa forma, possui com 8 anos um afastamento da opinião pública, o que daria uma independência, né, para o Senado, ou para o senador, mas, por outro lado, o afasta de responder perante a opinião pública, né, porque ele tem um mandato longo garantido. Em que medida essa estabilidade é boa para um cargo eletivo? Bom, me parece que não é tão boa assim. Se fosse para um cargo do judiciário, eu até compreendo, né, porque ali sim é necessário um afastamento da opinião pública para que se aplique o direito de forma imparcial. Agora, o político deve responder perante os seus constituintes. Então, unificar o prazo de mandatos para todos, me parece que torna o país mais igualitário desse ponto de vista. Então, eu diria mais republicano. Né? E coloca mais, especialmente o Senado, no calor, né, da sociedade, do momento da sociedade, né? Porque esses 8 anos eles acabam levando, ou 10 anos, se pensar uma ampliação, ele tem esse distanciamento, né, professor Bruno? Sem dúvida. 10 anos seria um exagero, né? Uma coisa até sem precedentes em outros países, né? Então, tem países que se elegem muito mais frequentemente, né, os membros do Legislativo. Então, parece que 5 anos é uma proposta equilibrada. Por isso que eu acredito que essa proposta, né, foi a sua primeira pergunta, que essa proposta vai andar bem. Né? Ela vai andar bem porque ela ficou equilibrada. Aquilo que era polêmico perante a opinião pública, como a questão dos 10 anos, foi retirado, baixaram para 5, unifica os 3 senadores com o mesmo mandato na mesma eleição, né? Então tu não tem essa troca de 2 terços e 1 terço, que também dificulta a governabilidade, porque aí tu muda o Senado no meio do mandato, eventualmente, né? Então isso faz com que a dinâmica da política não seja muito estável, né? Tá sempre acontecendo alguma alteração de forças. Com essa unificação em 5 anos, tu mantém o mesmo parlamento para o mesmo presidente. Então, aquelas alianças, aqueles arranjos, eles se mantêm durante aquele mandato, fornecendo governabilidade, inclusive, para aquele presidente da República. Né? Há uma questão que obviamente, está no centro disso, que é a renovação política. Né? Há quem diga que na Câmara dos Deputados vai ter uma resistência, porque muitos deputados hoje são candidatos a prefeito né, na eleição seguinte, né? O senhor acha que isso pode ser um empecilho na Câmara ou não? Bom, o político, né, o parlamentar e assim... Às vezes nem é para se eleger, é para aumentar a sua base eleitoral, claro, seu cacife eleitoral. Né? Exato. Eu acho que aqui tem 2 pontos, né? Eu como advogado também, né, eu sou representante dos meus clientes, né, dos meus constituintes. Assim como o parlamentar é um representante também, né? Existe o seu interesse próprio e o interesse do bem comum, né, o interesse que ele representa. Então, aqui me parece que a Câmara vai precisar fazer um exercício de entender o que é melhor para o país, né, e não para o seu próprio mandato, individualmente, cada parlamentar pensando por si. Por isso que essa coesão do Senado é um sinal, um sinal, porque demonstra que essa é uma discussão bastante programática, né, bastante convicta de que é necessário, de que a mudança é necessária, né? Porque nós podemos... Eu vi alguns professores, enfim, comentadores, criticando a regra de transição longa, chamando ela de casuísta. Eu digo, não, casuísta foi lá em 97, quando se alterou para a próxima eleição, que era no ano seguinte. Né? Agora, quando tu fazes uma regra de transição que vai até 2034, significa o quê? Nós não estamos influenciando na próxima eleição de presidente. O presidente que está vai poder concorrer à reeleição, né? Se eleger ainda tem um prazo para arrumar a sua casa, o seu partido. Os partidos têm como se organizar internamente, pensando em governadores, em prefeitos, em senadores. Né? Então, nós estamos dando praticamente 10 anos de transição. Né? Nós temos 9 anos, né? Vamos colocar dessa forma. Estamos em 2025. Então, essa... a alteração de médio prazo, vamos chamar dessa forma, é algo que me faz também dizer que essa é uma proposta equilibrada e nem um pouco casuísta. Ela seria casuísta se estivesse influenciando na próxima eleição, sabendo quem são os candidatos. Né? Nós sabemos quem são os candidatos.
da próxima? A de 2034 nós não sabemos. Né? Então, esse equilíbrio da proposta, eu acho que é um mérito de uma construção que está sendo feita no Congresso. Tá? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Agora, o ponto da estruturação partidária e da renovação também é um fator que enobrece a proposta. Por quê? Por um lado, né, hoje os candidatos se repetem. Muitas vezes o candidato a prefeito, ele é deputado, ele volta e concorre a prefeito, porque ele já é deputado, então ele já tem um recall, ele já tem exposição, e assim ele ocupa o espaço. Ou seja, uma novidade local daquele partido não consegue concorrer a prefeito. É verdade. Porque tem um deputado daquele partido, que é daquela região, que vem e ocupa esse espaço. Tá? Então, essa repetição é algo que certamente não me agrada. Né? Eu acredito que, bom, tu concorres a deputado, então exerça o mandato de deputado. Com a unificação das eleições vai acontecer isso. Né? Então, tu vais concorrer a deputado, só tem eleição 5 anos depois. E aí vais estar como candidato numa encruzilhada. Qual que é o teu próximo passo político? É ser deputado de novo? É ser prefeito? É ser vice? É ser senador? Enfim, governador, que seja. Né? Mas isso coloca uma certa estabilidade nas carreiras políticas. Né? E permite também que os partidos usem nomes novos. Né? Também porque vão ter mais cargos sendo disputados ao mesmo tempo. Portanto, os partidos também vão precisar ter mais quadros, né? Ter mais nomes para participar dessa eleição. E um último fator que aqui é uma dedução que eu faço, mas me parece que é evidente que isso vai acontecer, é o próprio unificação programática dos partidos, né? Em nível nacional, estadual e local. Porque quando tu tens essa eleição alternada como nós temos, bom, o partido X pode apoiar o governador que está concorrendo agora no ano que vem, mas no seu âmbito local se aliar com outro partido, né? Porque as eleições não são encontradas, então tu não tens um ônus perante o eleitor de apresentar o teu governador quando tu é candidato a prefeito. Tu é candidato a prefeito, está discutindo um tema local. Então, existe muita incoerência partidária em nível local, quando nós olhamos para os partidos. Né? E uma eleição unificada vai fazer com que os partidos sejam mais alinhados nacionalmente. Isso, aqui agora eu vou ser um pouco audacioso, eu acredito que inclusive vai contribuir para a diminuição do número de partidos. Porque vai faltar candidato, né? Nós vamos ver mais dessas federações, que agora, né, a gente está aprendendo como as federações funcionam. Então, as federações partidárias vão servir como fator de unificação em nível local, como já tem servido, né? E uma eleição unida também vai colocar esse ônus. O vereador do município de 5 mil habitantes vai ter que dizer quem é o governador dele, quem é o deputado dele, quem é o presidente dele. Né? Então, isso acho que vai racionalizar a nossa política. Professor Bruno, isso vai levar, como o senhor disse muito bem, ao fortalecimento dos partidos, né? O senhor domina muito essa área eleitoral. O senhor lembra que quando a cláusula de barreira foi introduzida, muitas pessoas questionaram. Nós tínhamos 33 partidos, chegamos a ter 33 partidos. E o que nós vimos agora é um processo de seleção natural, onde há uma redução, né? Partidos mais vibrantes, né? Essa questão, exatamente por esse alinhamento que terá, ele vai exigir também uma estruturação, um fortalecimento do partido, e isso é bom para a democracia, né? Sem dúvida, sem dúvida. É bom e é algo que engaja mais o próprio eleitor. Tá? Porque também um dos motivos desse cansaço e do afastamento do eleitorado, do cidadão, do mundo da política, é um pouco da percepção dessa incoerência, né? Que às vezes é perceptível, né? Então, eu acredito que essa qualificação, essa racionalização, colocar um pouquinho, né, os pingos nos is, assim, de uma forma mais clara, faz bem para todo mundo. Tu começa a ter um debate muito mais qualificado no espaço público. Se torna um debate menos pessoal, né, como muitas vezes hoje eu voto no fulano porque eu gosto do fulano. E nem estou tão preocupado com as ideias do fulano, né? Bom, mas quando tu tens uma necessidade de enxergar uma eleição com 9 votos na tua frente e é preciso entender quem é aliado de quem nessa eleição, bom, aí tu começa a qualificar o debate que é feito. Nós tivemos em 1976 um processo de transição, né? Porque em 1982 nós tivemos também eleições gerais, houve uma unificação, né?
Só que naquele momento nós não tínhamos a urna eletrônica, né? A urna eletrônica ajuda nesse momento, professor Paulo Teio, porque nós teríamos 9 eleições, né, simultâneas, né? Eleição de vereador, de prefeito, deputado estadual, deputado federal, 3 vagas de senadores, né, mais o governador e o presidente. Isso. 9 eleições. A urna eletrônica ajuda nesse momento? Porque nós tivemos a dificuldade lá em 82, porque as pessoas tinham que escrever o voto, né? Isso, acredito que ajuda, né? E cada vez mais, mesmo a população com menos acesso a equipamentos eletrônicos, já tem uma percepção muito boa de como eles funcionam, né? Então, cada vez mais o uso de dispositivos como esse está no nosso cotidiano, né? Então, hoje fazer 9 votos é algo que deve levar o quê? 1 minuto, 1 minuto e meio? É verdade. Né? Então, eu não vejo que o número de votos seja um problema. Ao mesmo tempo que quem critica o número de votos, né, dizendo, olha, 9 votos é muito, mas esse é a mesma pessoa que diz, pô, lá na Califórnia tem uma eleição, tem 52 questões num plebiscito, numa consulta popular, e veja como essa democracia é vibrante. Bom, se eu consigo perceber num plebiscito ou numa consulta pública 30, 40, 50 questões, por que eu não posso enxergar 9 candidatos, né? Então, me parece que é um problema um pouco falso, assim, um problema que não vai se concretizar na prática. É claro que ocorre no período eleitoral, e nós sabemos bem, aqueles momentos de maior fluxo de eleitores, que tem filas, que tem uma certa espera. Bom, a cada 5 anos, né, me parece que é um custo baixo para qualificar a nossa democracia. Professor, para a gente fechar, 2 questões que são 2 temas que hoje não estão combinados, mas estão relacionados, e que hoje tem projetos, né? Um deles é o voto distrital, um projeto, aliás, do senador Serra, que já tramitou também no Senado e hoje está na Câmara. Até o presidente Hugo Mota, quando assumiu, manifestou o desejo de retomar esse assunto. Qual é a sua opinião da questão do voto distrital? E o segundo é o semipresidencialismo. Aliás, um tema que foi debatido, aliás, o Fogaça, que foi senador, foi o autor da proposta do semipresidencialismo. Mas esse é um tema que está voltando novamente, né? Há propostas hoje. Seria uma tentativa de um parlamentarismo, né? Como é que o senhor vê essas 2 questões? Elas têm conexão, né? De um lado, o voto distrital, de outro lado, um semipresidencialismo ou um parlamentarismo? Não, perfeito. Agradeço a pergunta porque eu sou um grande entusiasta do voto distrital. Eu acredito que o modelo de eleições parlamentares com este voto proporcional, com um coeficiente eleitoral definido pela votação partidária, é algo que torna muito difícil para o eleitor entender a consequência do seu voto. Acaba gerando eleições onde um voto da região da Serra, na verdade, serve para eleger um deputado lá da campanha, né? Então, eu acho que esse é um modelo muito ruim para um país das dimensões continentais que o Brasil tem, né? Seria muito mais racional, muito mais barato, muito mais fácil para os próprios candidatos, que hoje um candidato a deputado precisa andar, né? Nós temos no Rio Grande do Sul inteiro, né? Quase 500 municípios no Rio Grande do Sul. Tem candidato que faz votos em todos os municípios, né? Então, isso é um ônus, um desgaste gigantesco e que não tem sentido nenhum, porque faz muito mais sentido que as regiões sejam representadas, né? Eu entendo as críticas ao voto distrital. A crítica como quando tu tens no distrito uma eleição majoritária, tu acaba deixando de fora aquelas pautas que tem 20% em todos os lugares, ou seja, ela nunca ganharia uma eleição majoritária, mas com o nosso modelo atual, que se tu faz 20% em todos os lugares, tu elege vários deputados, né? É então, eu acredito que o voto distrital pode ser corrigido. Um exemplo, eleger mais de um por distrito. Né? Como o sistema alemão, por exemplo, é uma forma, né? Exato. Então, tem várias formas. A proposta do senador Serra, ela prevê 2, né? Isso. Você votaria em 2, né? Exato. Então, um mais ideológico e um distrital mesmo. Eu acho que isso resolveria a principal crítica ao voto distrital. E me parece que seria um modelo interessante para o Brasil. E o senhor corretamente coloca, isso está relacionado com o semipresidencialismo, o parlamentarismo, enfim, porque um Congresso de baixa legitimidade e de baixa responsabilidade perante o seu eleitor,
que é causada pelo voto proporcional. Por que eu digo baixa responsabilidade? Porque tu tem deputados que se reelegem 3, 4, 5 mandatos e nunca com o mesmo voto, né? Tu pode pegar o mapa de votações de alguns deputados e é o seguinte, na primeira votação ele fez um monte de voto na Serra. Bom, aí foi deputado. Aí ele foca depois lá na campanha. Aí ele vai lá e faz um monte de voto na campanha, se elege pela segunda vez. Ele não foi reeleito, né? Ele foi eleito de novo. Né? Porque ele está fazendo outro voto, ele não está sendo reconduzido pelo mesmo eleitor. Então, o nosso modelo permite isso. Essa andança, essa migração, o que faz com que, na verdade, esse candidato não esteja sendo colocado perante a opinião pública que o elegeu para prestar contas do seu mandato. Ele está buscando um novo eleitor. Né? Então, eu acho esse um modelo ruim. O modelo bom é o modelo em que o candidato busca o mesmo voto. Ou seja, eu fiz um bom trabalho, eu preciso do teu apoio de novo. Esse é o modelo que justifica uma recondução de um candidato. Bem, isso geraria um deputado muito mais fiscalizado pelo seu eleitor. O voto distrital geraria isso. Aí eu acredito que pode ser possível um sistema semipresidencialista, porque aí tu tens uma Câmara de Deputados ou um parlamento realmente vinculado com a opinião pública. Né? Mas o modelo de hoje onde... corresponsabilidade. Exatamente. Né? O modelo de hoje onde ele está muito afastado e as votações são mais por pautas, né? Tu tem o deputado da bandeira tal, né? O deputado da educação, o deputado da segurança, o deputado do XYZ. Né? Então, os deputados costumam se apresentar muito mais com bandeiras do que por regiões. Né? Então, o que faz com que os outros 99% dos assuntos que ele debate não sejam de tanto interesse assim do seu eleitor. Isso baixa a legitimidade. Então, eu não gostaria de ver um semipresidencialismo com um modelo de voto proporcional. Com um modelo de voto distrital, certamente é o modelo que, se eu pudesse desenhar uma Constituição, é a Constituição que eu faria. Quero agradecer a presença do advogado e também cientista político, Bruno Irion Coleto, que participou hoje no nosso podcast Centro do Debate, que tratou do fim da reeleição. A gente se encontra no próximo debate, no próximo episódio. Até lá!